Aleluia. Boa noite, queridos. Para mim é uma honra sempre estar nessa casa. Que eu posso dizer que aqui é a casa do meu pai, né? A gente tem um pai um pai na fé, aquele que nos ganhou para Jesus, aquele que fez o nosso casamento, apresentou os nossos filhos. Mas também eu aprendi na minha jornada que nós precisamos ter referências de ofícios. Então, o meu chamado realmente é profético, né? Dentro dos 5 dons ministeriais, Deus me chamou desde o ventre materno para ser uma profetisa dele nessa terra. E quem alimenta para mim essa unção, né, quando eu preciso de algo, é realmente o pastor Janduí. Ele é uma pessoa que é minha referência nessa área profética. Ele é uma inspiração para mim. Então, estar na casa aqui para mim é muita responsabilidade, porque eu tenho temor e muita honra a esse lugar. Amém? Não que não tenha nos demais, mas aqui eu tenho um aspecto diferenciado. Eu estou ministrando, né, sendo avaliada pelo meu mentor profético, né? Então é diferente, mas eu sei que grandes coisas estão para acontecer. Eu quero agradecer primeiramente a pastor Janduí e Eliane. Eu costumo não dizer muito para ele algumas situações que a gente vive, né, no ministério, algumas coisas que se levantam, porque sempre nós recebemos dele a resposta. A gente não abre muito o nosso coração para algumas coisas que nós vivemos em processos da nossa vida, porque a gente sabe discernir que ele muitas vezes vem com a resposta. É numa chamada de vídeo, é numa mensagem no nosso privado. Então, a gente costuma realmente honrar essa unção, né? Porque nós sempre temos resposta dele, sabe, queridos? E eu queria lhe dizer uma coisa. Você sabe por que nós estamos aqui? Né? Ele falou muitas vezes aqui, pagando do bolso, hospedados, realmente investindo, porque nós estamos cavando. Então, às vezes, nós temos a tendência de tornar comum, né, o dom, a unção. E como Shirla hoje ministrou pela manhã, nós precisamos saber a voz que nós estamos seguindo. E a gente paga, investe caro para estar aqui, principalmente quem vem do norte. É quase uma passagem para o exterior. Mas sabe por quê? Porque a gente sabe que sempre que a gente se conecta com essa unção, Deus está nos preparando para a próxima fase. Então, todas as vezes que nós ficamos com esse casal, nós recebemos e tocamos em coisas maiores. Amém? Quero também agradecer, me senti muito honrada. Eu sempre entendi que encontros em Deus não são meramente por acaso. Foi o encontro com Jesus, com a mulher samaritana, que aconteceu tudo aquilo em Samaria, né? E nós estávamos em Campos do Jordão, nessa semana que antecedia a Voz dos Profetas, comemorando antecipadamente os nossos 25 anos de casado, que nós vamos fazer dia 12 de agosto. E eu digo, vamos ficar um pouco lá para a gente conhecer. Até no corpo vai ser um refrigério, né? Para quem vive em quase 40 graus no norte, né? Campos do Jordão é refrigério em todas as áreas para a gente. E nós estávamos lá e muitas paisagens bonitas naquele local. E Leonildo, não, vamos tirar uma selfie aqui. Eu digo, meu filho, selfie já não é bonito. E tu fazendo? Cada um no seu quadrado. Tu sabe pregar, ensinar. Agora, tira a foto, tu não sabe. Então a gente perde a paisagem. Meu rosto fica uma bola, o nariz fica muito evidente. E aí, eu conheci um casal que estava tirando foto. E eu disse, eu vou pedir a eles para tirar uma foto. A gente tira deles e eles tiram da gente. Eles estavam, acho que mais em outros casais. E eu queria honrar Rafael e Fabiana, que estavam nos servindo, tirando foto nossa em um momento lá. Em Campos do Jordão, a gente terminou conversando. Eu não converso nada, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de me expressar. E ela conheceu minha vida todinha, o que eu estava fazendo, o que eu vinha fazer, né? Que eu sou pregadora da palavra, que estava aqui, vim para um evento, que ia pregar no sábado para mulheres. E ela começou a me seguir no Instagram, eu comecei a seguir. Ela vinha ontem, não conseguiu, porque estava com visitas. E eu me surpreendi com ela hoje, Rafael aqui. Eu queria honrar vocês podem ficar de pé. Para mim é uma honra ter vocês aqui, né? Para mim, eu creio em encontros proféticos e para um propósito. E eu me senti honrada de vocês estarem aqui, privilegiada. Muito obrigada pelo convite. Amém? Eu quero também saudar toda a igreja que esteve aqui, venceu o cansaço. Como eu sei o que é vento,
4 dias incansáveis, né? Intensos, que quando a unção baixa é que a gente sente que tem perna, que tem braço, que tem fome, que tem sono, né? E eu sei que tem pessoas aqui que estão rompendo com a carne, né? E eu vou lhe dizer uma coisa, você não vai sair daqui sem receber aquilo que você veio buscar. Amém? E também aqueles que estão nos assistindo de forma online. Não existe distância no reino espiritual e certamente você vai ser alcançado. Eu tenho uma imagem que eu queria ver se a mídia conseguia postar para mim aqui, colocar. Uma imagem que eu passei para a mídia. E eu não sei se você já se deparou, né? Em alguns momentos você pode até nem conhecer muito inglês como eu, né? Mas eu tenho certeza que todos nós sabemos o que isso significa. Quem aqui nunca assistiu um filme, um desenho animado, alguma coisa que você se depara com o fim? É assim ou não? E sabe, independente daquilo que a gente crê, independente das nossas convicções doutrinárias, quem tem ouvido e quem tem o Espírito Santo dentro, sabe que nós estamos vivendo o fim de todas as coisas. E a igreja precisa se preparar para o arrebatamento. Porque o mundo está se preparando, o sistema está se preparando para receber o anticristo. É bem verdade que nós não precisamos, como o nosso professor de escatologia hoje falou, ficar nessa mania de procurar os sinais. Mas Jesus já nos alertou quais seriam os sinais desses últimos dias. Quando nós vamos ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, você vai ver um título lá em cima chamado O Sermão Profético. É o próprio Jesus falando. E a partir do verso 1, você vai ver que aquele texto de Mateus 24, todo o capítulo, ele é dividido em 4 situações que Jesus vai falar. Os discípulos estavam dentro do templo e mostrando, né, a construção do templo, como o templo estava. E Jesus começou a dizer, olha, vai chegar um momento que tudo isso será destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra. E Jesus começa a fazer o seu sermão de forma profética e anunciar esse dia de hoje. Os dias que nós estamos vivendo e aqueles que ainda hão de vir. E no capítulo 24, aí Jesus começa a falar de forma profética, né? O próprio sermão diz o sermão profético. E é o próprio Jesus, o profeta dos profetas, né? Aquele que vai vir, estava anunciando o que ia acontecer. E ele começa pela destruição do templo, depois ele fala do princípio das dores, isso tudo está no capítulo 24. E depois ele fala da grande tribulação e encerra esse sermão profético, falando da vinda do Filho do Homem. Ele estava falando da própria vinda dele. Ele estava apontando para esse tempo que antecede o arrebatamento da igreja, que nós estaremos nesse dia. E eu queria olhar com você muito atentamente, né, que quando a gente está vivendo esses últimos dias do fim, para nós que temos a consciência de quem somos, do que podemos e do que temos em Deus, isso não pode nos amedrontar. Nós não temos que ficar atemorizados com os noticiários. Não, nós temos que ficar com aquela expectativa. Está para acontecer. Quem tem promessa de Deus aqui para a terra ainda? Nós sabemos que existem coisas que nós vamos viver e colher, né, no milênio. Mas até que isso chegue, existem promessas de Deus na minha vida e na sua vida que ainda não se cumpriram. E nós estamos mais perto disso acontecer. Então nós não temos que olhar para o fim como se, ai meu Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, para que Ele nos livre desse mundo apenas. Não, a gente tem que olhar para o fim, na expectativa. Rapaz, eu tenho promessas de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, que eu ia pisar em lugares. Chegou a hora. Chegou a hora de se cumprir. Então, queridos, uma coisa que eu queria abrir com vocês, está lá no Evangelho de Mateus 24, verso 12 e 13. Eu queria trazer um pouco o que está acontecendo nesses últimos dias. Jesus falando, os discípulos pedem sinais, né? De quando chegasse esse tempo. Quais são os sinais? Quais são as evidências para que a gente não fique desapercebidos? E um dos sinais que mais me chama a atenção nesse texto é o que está escrito no versículo 12 de Mateus 24. Versículo 12, Jesus ele vai falar um dos sinais para esses dias que antecedem tudo isso. Ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará
de quase todos. Diga comigo, quase todos. Rapaz, isso está bem pertinho de ser todo mundo. Quase todos é uma proporção muito grande. Mas não significa porque Jesus disse que o amor de quase todos vão esfriar, que o meu e o seu também deve ser contado. Eu não sou todos. Você não pode se ver dentro dessa expectativa, dentro dessa estatística. Realmente os últimos dias está sendo difícil amar, está sendo difícil perdoar. Não, não. Nós temos a capacidade, nós temos o próprio amor dentro de nós. Então nós quem devemos nos manter acesos, nos manter em chamas e não permitir que o nosso amor se esfrie. Amém? Porque eu costumo dizer isso, eu tenho dito isso nesses últimos dias. O diabo, ele vai fazer de tudo para que eu e você não cheguemos até Cristo. Quantos impedimentos nós vivemos para não chegar até Jesus? Quantas situações, quantas lutas nós chegamos para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas depois que nós conhecemos Jesus, o diabo vai fazer de tudo para que a gente não chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que a gente não conheça a palavra revelada. Que a gente não conheça quem nós somos. É tanto que a Bíblia diz no livro, na carta de Timóteo, né? De Paulo a Timóteo, quando ele diz assim, olha, o meu desejo é que todos sejam salvos. Mas não para por aí, não é só ser salvo e viver a vida capengando. Viver a vida mendigando. Viver a vida, cai aqui, cai acolá. Mas depressa levanta e começa a cantar. Não, queridos. A Bíblia diz que a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora. Tem que ir melhorando, é um progresso. Amém? É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas no verso seguinte a Bíblia diz, mas os ímpios tropeçam e caem e não sabem nem que. Mas eu e você não. Nós não precisamos cair. Nós não precisamos tropeçar. Nós precisamos em vida viver o que o Evangelho diz. Então o diabo vai fazer de tudo para que a gente não chegue ao pleno conhecimento. Porque é desejo de Deus que nós saibamos quem somos, o que podemos, o que temos. Conheçamos o nome de Jesus, a autoridade do crente que nós temos, que somos justiça de Deus, que somos nação santa, a menina dos olhos de Deus, que nós nascemos para reinar e reinar em vida. Então até a gente chegar ao conhecimento, ele vai tentar nos impedir de conhecer. Mas quando nós conhecemos, o que é que o diabo vai impedir agora? Ele vai fazer de tudo para que eu e você fiquemos na grande tribulação. Porque a Bíblia diz que vai haver um dia que Jesus vai dizer a pessoas que chegarem para ele, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos em teu nome. Você já parou para pensar esse nível de pessoas? Muitos que conhecem a palavra é que vão estar naquela fila. Que expulsou demônios, que curou enfermos, que ensinou sobre Cristo aquele que cura, que expulsou demônios e muitas coisas. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E o que será que vai fazer a pessoa não ir? É o amor que vai esfriar. É desdenhar dos dons. E a gente tem que ficar muito alerta nesses últimos dias acerca de tudo isso. E ele continua no versículo 13. É aqui que nós vemos que a salvação, ela uma vez conquistada, não nos dá a garantia de vivermos de qualquer jeito aqui na terra. Porque eu já sou salvo, eu não vou perder. Não, não. O próprio Jesus disse que aquele que perseverar, aquele que, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, o ingrediente da perseverança, de andar em amor, de andar em perdão, porque as perseguições vão aumentar, as calúnias vão aumentar, as traições vão aumentar, os ódios entre as pessoas. Você vai ver aí no capítulo onde a Bíblia diz, o próprio Jesus, as pessoas vão odiar umas às outras, facilmente. E aí onde nós vamos ter que mais e mais andar em amor, andar em perdão, diante das decepções que vão acontecer. E no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, até Saulo
Pastor Saulo falou sobre esse texto hoje de manhã. Eu disse, meu Deus, ele pegou esse texto. E eu vou falar de noite, mas tem nada não. Pelo menos eu vou falar na versão transformadora, né? É a versão que eu vou ler hoje de noite. E eu já tinha até passado para pastor Janduí o tema. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele é bem importante, porque uma coisa que nós precisamos considerar é que aqui era Paulo escrevendo para Timóteo. E que ele estava vivendo um momento de perseguição, de angústia, né? De frustrações. Quando Paulo escreve esse livro para consolar Timóteo e mostrar as evidências dos últimos dias. Embora nós vimos hoje pela manhã, né, pelo professor, que existem textos que eram para aquele tempo, mas nós vamos ver aqui que também os verbos, embora Timóteo estivesse vivendo aquilo, seria mais evidenciado nos dias de hoje. Porque todos os verbos estão conjugados no futuro. Não estavam no presente. Ele, embora estivesse passando por algo, Paulo estava consolando Timóteo. Rapaz, ruim não está agora, pior vai ficar. Era isso que Paulo estava dizendo. E nós temos que nos acostumar com isso. Porque vai piorar. As lutas, as perseguições por causa do evangelho, daquilo que nós pregamos, por causa da nossa obediência, vai aumentar. E Paulo diz a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9, eu vou ler na versão transformadora. Eu não sei se vocês têm essa versão. Tem? Vocês são top. NVT, por favor. Que aí o pessoal acompanha, eu vou ler do 1 ao 9. Olha que interessante. E o que eu estou querendo também enfatizar é que quando Paulo estava escrevendo para Timóteo, ele estava escrevendo de pai para filho espiritual. Existem doutrinas que querem desprezar isso, a paternidade espiritual. Mas nós vemos isso na Bíblia. O próprio relacionamento de Paulo com Timóteo era de um filho a um pai e de um pai para o filho. Então, quando ele fala de desobedecer aos pais, não é só os pais naturais. É aqueles que nos geraram em vida, em oração. E as pessoas hoje estão tão ingratas e não se lembram de onde saiu, de quem ganhou você, de quem orou por você. Você sabe o que é que eu vou fazer amanhã? Eu e meu esposo. Existe um homem que há 25 anos atrás, na verdade 26, né? Que a gente vai fazer 25 anos de casado. Foi quem celebrou nosso casamento, quem apresentou meus 3 filhos no altar do Senhor. Que meu marido fumava e bebia, fumava 2 carteiras de cigarro por dia. E aquele homem orou e não desistiu da gente. Que é o nosso pai na fé. E a minha mãe na fé. E hierarquicamente eles não têm nenhuma mais autonomia nem autoridade sobre nós. Mas no céu tem. Nós temos uma aliança. E amanhã nós estamos descendo para passar 2 dias em Jundiaí com o nosso pai na fé. Só para estar perto dele. Porque nós precisamos alimentar coisas intencionais. Eu não posso apenas honrar aqueles que estão no meu processo daqui para frente. Eu tenho que lembrar de onde fui tirada. Eu não posso deixar de honrá-los. Eu não posso desconsiderar o que eles fizeram e fazem na minha vida. Porque tem pessoas que nunca vai nos saber, mas pelo olhar, eles sabem como nós estamos. Só em nos olhar, porque eles nos conhecem. Então, nós temos que ter esse cuidado de forma intencional, de não desonrar os nossos começos. As pessoas que Deus colocou na nossa jornada, que são responsáveis de nós estarmos onde nós estamos hoje. Amém, queridos? E Timóteo estava recebendo essa carta de Paulo, e na versão NVT diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Diga comigo, muito difíceis. E o que eu acho interessante é que ele não diz aqui que é por causa do governo. Ele não diz aqui que é por causa do diabo. Ele não diz que é por causa da economia. Ele vai dizer porque os dias serão muito difíceis. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Esses são os deuses dos últimos dias. Amantes de si e amantes do dinheiro. As pessoas não são mais aquelas que pensam no próximo.
E nós temos que ter cuidado com isso. Ele continua dizendo: serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão. Você vê que todos os verbos apontam para um futuro, que é o tempo de hoje. A seus pais, e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão. Eu sinceramente, irmãos, eu não sei como alguém consegue permanecer numa vida de serviço ao Senhor, tomar mensalmente, participar da mesa mensalmente da ceia e viver um coração contaminado de ódio, de falta de perdão. Eu não sei como é que alguém consegue. Porque, irmãos, eu vou te dizer uma coisa, eu não consigo. Se eu tiver um desgaste que mal resolvido, às vezes uma discordância entre eu e Leonildo, a gente não consegue dormir, não. Virar a noite, o sol se pôr, sem a gente resolver aquilo. E se não der tempo, eu não consigo nem ceiar, nem tomar, enquanto não se resolva isso. E as pessoas vivem uma vida com o coração cheio de rancor, não perdoarão. Isso são os sinais dos últimos dias, e nós como igreja temos que ter cuidado com isso. E ele diz assim: não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Sabe aquela coisa que quando você faz, na hora um freio, você fala, por exemplo, expõe algo de alguém, você não era para ter feito. Na hora tem aquele, você não era para ter dito isso. Porque a gente vai prestar conta naquele dia do que a gente disse, do que a gente não disse, do que a gente fez e do que a gente não fez. E na hora nós temos o Espírito que nos dirige e diz: você não era para ter dito isso. Eu não consigo entender como realmente as pessoas ficam meses, anos, debaixo de um sentimento que não perdoa, sem afeição, desobedientes, desligadas, desconectadas do propósito por tanto tempo. Eu não quero chegar nesse nível. Eu quero ser rápida em perdoar e reconhecer os meus erros. Amém, queridos? E a Bíblia diz: serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos. Serão imprudentes e cheias de si. E amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência. Jeito de crente. Linguagem de crente. Só na aparência. Mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. O que eu gosto de dizer, gente associada conosco, ela só nos leva para dois caminhos, ou para perto de Deus, ou para longe de Deus. As pessoas ou nos aproximam, as influências, as associações, as conexões, elas ou nos aproximam do propósito, ou nos afasta do propósito. E a Bíblia diz: gente assim, que não perdoa, que vive em mesa de fofoca, que vive caluniando liderança, que vive falando de pessoas. Rapaz, a Bíblia diz aqui, ó, fica longe disso. Porque certamente você vai se contaminar. Se você anda com alguém que é crítico demais, que só vê as falhas: eu gostei da igreja, mas eu não gostei daquele negócio rodando. Me dava uma tontura tão grande. Eu olhava e aquele, menina, esse negócio rodando me dá. Você não vê nada. Pessoas críticas se tornam evidências apenas para o erro, para aquilo que não agrada. Pessoas não veem as virtudes, aquilo que precisa ser ressignificado. Só vê as falhas. E nós temos que ter cuidado, porque tem muita gente se perdendo do propósito, da missão, e ficando distante de Deus por causa de associações erradas. E Paulo diz aqui a Timóteo: cuidado, fique longe de gente assim. Entre tais pessoas, há aquelas que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis. São pessoas que são levantadas pelo próprio diabo para minar o coração de pessoas contra outras. E o interessante é que a Bíblia diz que são mulheres que vão de casa em casa, influenciando pessoas que estão vulneráveis, às vezes no luto, às vezes numa tristeza, num divórcio, numa traição. E aí as outras começam infiltrando dentro de casa e vai roubando as pessoas dos seus propósitos. E ele diz assim: conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos. Cuidado, irmão.
com essas pessoas que sempre querem mais. Eu tô alimentada aqui, mas eu quero ouvir fazer isso. Eu quero um curso disso. Eu preciso crescer nisso. Rapaz, se nós vivermos o que a gente já sabe, é suficiente. Se você simplesmente decidir viver uma vida de amor e não buscar mais ensino nenhum fora, porque as pessoas ficam digitando, procurando influências, pessoas, novos ensinos. Eu quero uma coisa nova. Não, o ensino sempre vai ser o mesmo. Se passar disso, é heresia. Se passar disso, é mentira, é engano, é falso. Nós não temos que estar procurando novos ensinos, novas revelações. Neuro não sei o quê, isso aqui é coach não sei o quê. Não estou condenando nada disso. Mas nós não precisamos de novos ensinos. Nós precisamos viver o ensino deixado por Cristo. E isso é suficiente. Amém, queridos? Aí ele diz assim, esses mestres, geralmente, eles se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Queridos, eu já tentei estudar sobre Janes e Jambres. Ele só aparece, né, na Bíblia, nesse texto, de Paulo a Timóteo. Nem na época do que Moisés viveu com eles, está registrado na Bíblia. Eu queria saber o que esses caras fizeram com Moisés. Eu já procurei estudo, mas só aparece aqui. Mas de uma coisa eu sei, que eles eram assassinos de coração, assassinos de influência. E foi isso que eles tentaram fazer com Moisés. Visitando pessoas, tirando o crédito, a credibilidade, a honra de homens de Deus. E aí a Bíblia diz assim, tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. É as duas vezes que aparece o nome desses camaradas. Pessoas que realmente se levantam. Então nós temos que ter cuidado. A Bíblia diz, como eu li hoje pela manhã, em Provérbios, que nós precisamos, capítulo 19, versículo 20, ouvir o conselho e receber a instrução. Como é que nós sabemos que estamos ouvindo o conselho e recebendo a instrução? Praticando, irmãos. Praticando. E nós estamos vivendo um cenário profético. Nós estamos vivendo um cenário onde nós precisamos permanecer, perseverar. Amém? Diga permanecer e perseverar. Provérbios capítulo 19, verso 20 diz isso. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos dias que hão de vir. Então hoje à noite, existe uma instrução divina para mim e para você. Nos capacitando, nos revestindo, nos dando o resultado final. Quer vitória? Vai chorando, geme, chora, não. Quer vitória? O amor é o caminho para a vitória. O perdão é o caminho para a vitória. Amém, queridos? Não se permitir que o nosso amor, ele seja esfriado, de forma alguma. Nós não podemos ser cheios da fé, cheios da palavra, cheio da confissão realmente positiva, mas esquecer do amor, porque a lei régia da Bíblia é o amor. Senão nós seremos, sabe como? Não sei se você já ouviu falar em sabirila. Alguém sabe o que é sabirila? É um nome que se dá nas academias para homens. E geralmente homem, ele não gosta de treinar nem malhar perna. Tem deles que até vão malhar de calça. Porque é uns cambitos, como diz no Nordeste. Só as varetinhas que segura eles. E os braços, sabe aqueles braços musculosos, cheios de massa. E ele só malha braço, é o peso. Mas quando é para a perna, não quer. Aí o que é o atleta sabirila? É aquele que é cheio em cima, corpo de gorila e perna de sabiá. E nós crentes temos que ter cuidado para não sermos encontrados como um atleta assim, cheios da fé, cheios da convicção, mas no amor, que é o que sustenta. Porque o que nos sustenta são as pernas. E é por isso que no nosso meio existe tanto crente frustrado, pregadores da prosperidade, ministros da fé, mas não tem experimentado na sua vida pessoal aquilo que prega. Porque esquece que nós temos que treinar o amor.
Ah, eu saio daqui, vou para outra igreja, daqui a pouco eu vou para outra, daqui a pouco eu vou para outra, e eu tive um problema aqui, vai deixando e vai deixando. Ah, eu estava servindo no departamento, não gostei da liderança, cria um problema, vai para outra igreja, começa a servir, e as coisas vão passando. E as coisas vão passando. E declarando a palavra. Ei, se disser este monte, lança-te no mar. Eu tenho, eu sou. E nada acontece. É possível que o nosso nível de amor esteja comprometido. E a gente precisa treinar a perna. Deixa os braços um pouco de lado. E a gente começar a treinar o amor. Porque é o que nos sustenta como igreja. E é exatamente o amor que vai esfriar nos últimos dias. A gente não vê muito a questão da fé. Claro que ela vai ser, às vezes, contaminada pelos falsos profetas, novos ensinos. Mas do crente mesmo, é o amor que nós temos que vigiar. Porque é muito fácil nos dias de hoje, você descartar pessoas. Sabe, irmãos, eu já ministrei essa palavra em vários lugares. E pela primeira vez eu não consigo sair para o próximo ponto. Eu tenho vários textos para apontar para o final. Mas o Senhor disse, permanece nisso. É possível que hoje à noite você está tendo a resposta. Porque ainda não chegou onde os seus olhos estão vendo. Porque desde que eu conheço o pastor Janduí, essa frase ele fala. Onde seus olhos chegarem, os seus pés irão. E por que esse pé nunca chega? Será que Deus está simplesmente brincando de prometer? Não, não. É possível que o nosso nível de amor esteja comprometido. Eu vou dizer só uma coisa aqui para vocês. Quando alguém nos prejudica, nos persegue, nos entristece, nos abandona, são ingratas, desobedientes. Aí a gente começa a receber profecia. Ah, fulano vai ser quebrado pelo meio, viu? Vai perder tudo, olha, vai perder a empresa, vai perder, olha, vai chegar só o pó. Como é que você vê isso? Tomara que venha mesmo. Você canta o melô da vingança? Quem me viu passando pela prova e não me ajudou? Não, queridos, isso não é o melô bíblico. O bíblico é você dizer assim, pois a partir de agora, já que foi revelado, que o casamento de fulano foi comprometido pelo que ele fez. Se as finanças serão comprometidas pelo que ele tem plantado, eu vou segurar isso. E eu não vou permitir que esse pecado venha sobre ele. Porque é bem verdade que quando aquela pessoa que nos persegue, que nos entristece, e vem uma coisa, você começa a saber. Como você fica se você recebe uma notícia que aquela pessoa está falida? Está vendo? Ainda bem. Sabia que Deus é bom, Ele é justiça? Não, a justiça de Deus, ela é mostrada como José agiu diante dos irmãos. Os irmãos que venderam, que tentaram matar. A Bíblia diz que quando José viu que eram os irmãos dele, ele não se conteve. A Bíblia não diz que ele vai ser agora, vai precisar de mim agora, vocês? Ou vocês vão, vai ser do meu jeito. Vocês vão suar, vocês vão ralar para ter o que eu tenho hoje. Porque vocês não sabem o que eu passei por causa de vocês. Não, não. A Bíblia diz que ele se recolheu para um lugar e não se conteve em choro. Sabe, queridos, a maior vingança é aquelas pessoas que tentaram te desonrar, te prejudicar. É você olhar hoje que você está num nível maior do que elas. Isso é a vingança. E você dizer o que Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aí vocês vão achar ele, mas isso é Jesus. Jesus era o Filho de Deus, tinha unção sem medida. Ele veio para uma missão, ele é o amor. Estevão, que na hora sendo assassinado, ele não disse assim: Pai, que esses pestes queimem tudo no inferno, pelo que eles estão fazendo comigo. Não foi isso que Estevão disse. Estevão, um homem como eu e você, ele disse: Pai, não imputes, não conte, não faça essa conta, não impute sobre eles esse pecado que eles estão fazendo.
limite de amor que nós temos que chegar é sentar na mesa com o traidor durante anos. Se Jesus pôde, eu e você também pode. Porque nós, como liderança, quando aparece uma pessoa abençoada dessa, o desejo que tem é a gente orar aquela oração que suma como cinza no redemoinho. Porque assim, é interessante, porque a ovelha escolhe o pastor que quer, né? Ela pode escolher. Eu gosto mais desse jeito. Eu gosto mais desse pastor assim. Eu gosto mais dessa igreja aqui. Mas nós que estamos na posição de liderança, não temos o direito de escolher a ovelha que quer. A ovelha escolhe, mas nós não. Aí muitas vezes a gente quer ser pego naquela oração, né? Pai, que ele não se desvie do evangelho, mas que suma como cinza no redemoinho. Pai, treina essa pessoa que vai para a escola de missões de ministro, lá longe no Nordeste. Que ele entre no propósito, mas bem longe daqui. Se tiver algum líder que nunca fez essa oração, que atire a primeira pedra. Mas como nós estamos nos preparando para os últimos dias, a gente tem que dizer, não, fulano vai ter que cair a consciência. Chegar à lucidez, abrir os olhos do entendimento. É você pegar e fazer assim, ó. Por essa causa, eu me ponho de joelho. Trazendo a memória dessa pessoa, de onde ela caiu. Eu perdoo, Senhor. Eu declaro paz, prosperidade sobre todos os que têm se levantado contra nós. É isso que nós temos que fazer nesses últimos dias. Porque eu não sei você, irmãos, mas eu não quero, depois de ter feito tudo para Jesus, tantas renúncias que nós já tivemos, 25 anos de ministério, meus filhos no ministério, e naquele grande dia, eu ser desaprovada, porque não consegui amar um filho espiritual que virou as costas. Então a palavra profética para hoje à noite é: se prepare para o fim. Alimente o amor, porque esse amor ele pode ser alargado. Eu vou lhe dizer que é fácil. Como é bom fazer isso. Oh, Pai, é tão bom me ajoelhar e orar pelos que nos perseguem. Eu estou vendo a hora de orar por isso. Eu estou vendo a hora de sair do culto e pedir perdão, liberar perdão. Como é bom, e você está animado. Sabe, irmãos, é muito bom. Eu sou ministra da prosperidade, eu ensino sobre isso há muitos anos. Eu já escrevi sobre isso. Mas eu não quero ser conhecida como ministra da prosperidade. Eu quero ser conhecida como alguém que perdoa, que ama. E por isso a consequência do que eu tenho. Não é pecado você ter as coisas. Mas eu quero ser conhecida como alguém que diz: meu Deus, tudo que eu fiz com Sheila, e hoje eu estou aqui no hospital precisando de um acompanhamento de médico, e quem está bancando são eles. Quem está cuidando de mim, da minha cicatriz, é ela. Sabe, irmãos, nós já passamos por isso. Pessoas que se levantaram contra a gente, mas no dia que recebeu um diagnóstico de um possível câncer, quem estava no hospital com ela era eu. Cuidando, fazendo a cicatriz. E investindo naquele procedimento, porque pessoas não podiam pagar. A gente não tem que estar lá na ferida e colocando álcool, 70%. Tá vendo? Era tu mesmo, que tu fez comigo, peste. Não. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Não sei você, irmãos. Mas a quem muito é dado, muito é cobrado. E Deus tem me alertado muito sobre isso. Porque para nós que temos o chamado profético, o mais desafiador, para mim, do ofício profético, é você separar a pessoa do pecado. É olhar com os olhos de Deus e não o olho profético. Porque Samuel, ele estava tendencioso como profeta a olhar com os olhos de profeta, para a aparência, para a robustez de quem seria o rei. E ele olhava. Por dentro Deus dizia: esse não. Ele: mas pai, tinha que ser, porque esse aqui é o mais arrumado. Esse aqui é o maior todo, o mais cheiroso, o mais um porte de rei. E queridos, o Senhor disse: não olhe para a aparência, porque
Quem olha para a aparência são olhos naturais. E o profeta precisou olhar para dentro e ver como Deus estava vendo. E às vezes pessoas que falharam conosco durante a jornada já se arrependeram, já mudaram. Deus já deu crédito novamente. E nós estamos dando descrédito. Nós não estamos acreditando nas pessoas. Porque a gente fica assim. Eu gosto de uma frase. E uma das maiores traições que nós vivemos no ministério. De uma pessoa. Quando eu cheguei em Marabá, eu ficava procurando alguém que tinha um perfil dessa pessoa. Ixi, é mesmo que tá vendo fulano. Eu não queria nem estar perto. Porque quando tinha um perfil daquela pessoa, que Tony Cook diz no livro Qualificados. Tenha cuidado com 3 tipos de pessoas. O espiritual demais, que ora mais do que todo mundo, que Deus só fala com ele, que só ele é guiado, que não precisa mais dar unção pastoral, porque ele já é guiado pelo Espírito. Cuidado com gente muito espiritual, que ora mais do que todo mundo, que vê mais do que todo mundo, que tem mais experiência com todo mundo. Ele diz, toma cuidado com esse tipo de gente. Tome cuidado com pessoas que são doces demais. Porque quem aqui não tem o dia mau? Eu não preciso nem de muita coisa, só preciso do tal TPM, para mudar um pouco. Mas aquela pessoa que toda a vida que você vê, tem 20 anos que você convive com ela. Ai, meu amorzinho, você tá linda, você tá uma bênção. Ai, a vida é tão boa. Ai, o céu é azul. Ai, tá tudo muito bom. E nunca tem problema, nunca tem um dia mau. Cuidado com gente assim. Que é doce demais. E cuidado com aquela que é escorregadia. Você conhece pessoas que, rapaz, está bem, está bem pertinho, daqui a pouco some. É o que não trabalha, não sei o que. De uma hora para outra, nunca se conecta, nunca se liga. Olha, pastor, é o seguinte, a partir de hoje, rapaz, passou essa voz dos profetas, o senhor pode contar comigo. Olha, para lavar a igreja, para limpar o chão. Aí quando é uma semana a pessoa fica vindo, olha, pastor, não precisa me pagar nada. Depois desse evento, eu quero vir diariamente para a igreja, nem que seja para lavar o seu banheiro. A gente disse, agora pronto, fulano agora pegou mesmo. Aí passa uma semana, daqui a pouco na outra semana não vem mais. Aí daqui a pouco você não sabe nem como cobrar, porque a pessoa escorregou de novo. Então nós temos que ter cuidado com esses 3 tipos de pessoa. Mas nós também temos que ter cuidado em algo. Nós nunca podemos sangrar em quem não nos feriu. Porque às vezes nós pegamos as nossas frustrações e passamos no passado e depositamos. Eu não confio mais em ninguém. Eu não acredito mais em ninguém. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. E nós temos que ter cuidado para não sangrar em quem não nos feriu. Porque às vezes tem pessoas que nos feriram no passado, mas que já estão aprovados. Porque se não tivesse na Bíblia, Jesus falando, você acha que aquele ladrão seria visto por mim e por você como alguém que ali mesmo, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso? Se Jesus não tivesse dito isso. Se tivesse sido uma conversa só entre eles e não tivesse registrado, qual a sentença que eu e você daria para aquele ladrão? Ele tinha ido para o inferno. Sim ou não? É possível que muita gente que viveu naquele tempo, que possa ter sido prejudicada por aquele ladrão, nem sonhe que ele estará no céu. Vai chegar, tu estava aqui. Não acredito. E como foi isso? Jesus disse. Porque eu me arrependi na hora. Então, às vezes, nós estamos querendo sentenciar pessoas. E Deus já está por dentro trabalhando. E a gente começa a sentenciar. Olha, fulano é o seguinte, eu perdoei, mas se tiver debaixo da minha... Eu não confio mais não. Eu não quero dentro da minha casa. Eu não quero isso. Para voltar vai ter que ralar. Para mim, olhe, a confiança não precisa ser conquistada não. O que é conquistado é a desconfiança. Então eu confiava até que. Agora, para me conquistar de novo, vai ser sabor de mel. Perdoei, voltou, está aqui, graças a Deus. Mas dá o acesso que eu dava. Ô, meu irmão, eu estou falando de frase que eu mesmo digo. Na minha casa não entra mais não. Sentar na minha mesa não senta mais não. Aí Jesus disse, eu sentei a vida toda com Judas. Sei você, mas o meu nível de chegar é nesse nível. Eu quero sentar com Judas. E ele decidir sair. E não eu tirar. Amém, queridos? Você podia ficar de pé, eu queria o louvor aqui. Aleluia.
Existem pessoas aqui que precisam liberar o seu coração de ofensa. Porque a cura que você precisa, você carrega às vezes até de familiares. Tem pessoas que precisam liberar perdão, até para alguém que já morreu. Você vai levar isso até quando? Até quando você vai ficar diante do sino e não vai tocar? Porque a gente precisa oferecer a outra face. Quem aqui nunca alguém bateu na nossa face? Nos trouxe vergonha, tristeza, dores, problemas até emocionais, nos tirou o sono. Ah, mas Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Quem não junta espalha, deixa fulano longe. Sim, mas o mesmo Jesus disse: e se debaterem numa face, oferece a outra face. E a outra face não é para bater, não. A outra face que tu vai oferecer e eu vou oferecer para quem bateu é o amor. É você pegar aquela pessoa e colocar aqui e dar um abraço. É você dar um presente. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que o amor, ele amontoa brasas vivas na cabeça de quem nos feriu. E o amor sempre vence. O amor sempre vence. O amor sempre vence. Mas como eu vou fazer isso? Porque você tem o próprio amor dentro de você. Nós temos o fruto dentro de nós. O Espírito dentro de nós que evidencia os frutos da nossa vida. Não é na nossa força, não é pelo nosso intelecto, é por obediência, sabe, Senhor? Eu não queria fazer isso, não. Eu não queria receber na minha casa mais. Eu não queria mais, Senhor. Mas, por amor a você, eu ofereço a outra face. Eu jogo minha reputação no lixo, meu orgulho no lixo. E eu decido acreditar. Sabe, irmãos, é possível. É possível. E eu queria que você tivesse hoje. A Bíblia diz em Eclesiastes, vou olhar depois qual o capítulo que está. Diz que Deus deixou dentro de nós o senso de eternidade. Obrigada. Eu não sei você, mas tem alguns anos. Tem um livro maravilhoso ali, chamado Movidos pela Eternidade. Tem alguns anos, desde 2023, que eu tive uma experiência de 32 dias com o Senhor. Eu não dormia, praticamente. Eu não comia, nada me parava. É tanto que me deram uns remédios, um cega-leão, e os bichos não funcionaram. Eu disse: pronto, agora eu endoideci. A primeira coisa, o pessoal lá de casa pensava que eu estava louca. A segunda, eu pensei que estava doida mesmo. Nada me parava, eu não dormia. Eu só queria, e Deus me mostrando coisas e visões. E daquele dia para cá, eu perdi o senso do que é terreno. Eu sempre tive sonhos, desejos, é tanto que eu tenho que estar equilibrando hoje. Porque eu não tenho assim, de olhar as coisas e desejar as coisas naturais. Porque o senso de eternidade me consumiu de um jeito. E para mim, o que vale é o meu propósito, é o chamado. E para que eu fui enviado. E essas demais coisas estão nos sendo acrescentadas. Você sabe que hoje nós temos um patrimônio que Deus fez chegar nas nossas mãos de 1.100.000. Um dos metros quadrados mais avaliado na nossa cidade. Deus fez a gente adquirir. Nós temos fazendeiros na nossa igreja que pulverizam suas fazendas de helicóptero e não moram naquele apartamento. E nós vamos morar. Só podia ser Deus. Agora deixa eu te dizer como chegou. Foi a gente indo cuidar de um povo que ninguém quer. Os indígenas. É indo para as mesas que ninguém queria. Eu era convidada para ir para as mesas luxuosas de condomínio. Inclusive, um dos ataques que a gente vive é porque o povo tem ciúme dos indígenas com a gente. Mas é um povo esquecido, principalmente da nossa região. Eles são vistos como MST. Ninguém gosta de indígena na cidade. Mas Jesus morreu por eles também. E quando esse apartamento chegou,
Sabe, queridos, foi tão difícil o projeto pioneiro de 2024 do Rema Indígena, o primeiro no mundo, numa cultura dentro do nosso país diferente. Eles falam outra língua, eles não têm no dicionário deles a palavra nem amor nem gratidão. Eles não sabem o que é isso. A gente chegava lá, eu lavava banheiro e Leonildo capinava o mato. E nós temos zelador na nossa igreja, eu tenho 3 funcionárias, mas lá eu tinha que limpar para mostrar a eles o que era amor. Não era pregando, era vivendo. E muitas vezes a gente saía de lá chorando, porque eles não sabem agradecer, porque eles não conhecem isso. E na mente deles, eles dizem assim: eu não pedi para eles virem, eles estão limpando porque quer. O banheiro estava limpo, para que limpar mais? Só varre. Mas era a forma de nós expressarmos isso. E um dia a cacica daquela aldeia, eu estou passando alguns minutos, mas eu estou encerrando. A cacica daquela aldeia foi fazer uma homenagem a um dos professores. E ela é só de segundo contato. A mãe dela não teve contato com branco. Ela quem veio ter. Então tem algumas palavras em português que ela não conhece. E aí ela foi fazer uma homenagem a gente, ao professor que estava se despedindo. E ela disse: mas eu quero falar para pastor Leonildo e Sheila. Nós chutava tanto eles. Porque chutar que ela fala é desprezar, né? Nós chutava tanto eles. E eles não deixavam nós. Estava aqui no outro dia limpando aqui para nós. E eu coloco, meus irmãos, lá eu compro a melhor essência que existe no mercado de Marabá, que é a M. Martin. Nós compramos e colocamos para eles na sala de aula, para eles sentirem um cheiro do amor. Porque eles não sabiam o que era amor. Eu não tinha que pegar Gálatas para eles. Eu tinha que viver. E a forma era lavando o banheiro para eles. Era colocando essência cheirosa quando eles chegavam e sentindo o chão limpo. E ela falando isso, e ela disse assim: nós não sabemos o que é amor. Na nossa língua G não tem amor, nem obrigada. Nós não sabemos se é assim como vocês cupém, que eles chamam branco de cupém. Mas nós soube o que era amor com vocês. Na nossa língua não tem amor, mas nós viu o que é amor. Vocês vivem o que prega. Irmãos, não tem recompensa maior do que essa. E quando aquele apartamento dos sonhos chegou para nós, o Senhor disse: você sabe o que trouxe ele? É você ter ido para lugares que ninguém queria ir. É amando e vivendo o seu propósito. Amém, queridos? E hoje nós vamos voltar o 2º ano com eles. E Deus nos deu outra aldeia. E a cacica da outra aldeia não conseguiu esperar o Rema chegar, que só ia começar no 2º semestre. E ela faz no convencional em Marabá. Ela vem todos os dias, 40 quilômetros, sozinha da aldeia dela, pagando, porque o Rema Indígena ele é voluntário. Ele não tem taxa, matrícula, nem ele é filantrópico. Mas o convencional é pago. Ela disse: eu não quero esperar. Porque eu vi o que Deus fez na vida do Tuchat, que é outra cacica. A mudança da vida dela. Eles eram inimigos, essas 2 aldeias. Sabe, partidário mesmo, inimigos. Eles não se falavam. Eles só se encontravam em velórios. E essa outra cacica, a esposa do cacique, ela é a esposa do cacique. Ela disse: eu quero Rema. Porque o que Deus fez na vida dela, Deus vai fazer na minha. E Tuchat, quando ela viu, teve um dia que eu estava preparando para ir para Campina Grande, os adereços eu pegava em todas as aldeias indígenas, né? E aí quando eu fui mostrar uma foto a ela, chegou a mensagem da esposa desse cacique, que eles eram inimigos. E aí chegou a mensagem, ela disse: o que é que essa mulher quer com você? Eles são bravos, mas eu também sou. Deus sabe para onde enviar, porque tem gente que se... Aí ela chegou e disse: o que é que essa mulher quer com você? Eu digo: o mesmo que você. O mesmo que você. Você nunca vai ver, Tuchat, eu e Leonildo, pegando partido de aldeia, nem partido político, nem de cacique nenhum. Nós vamos entrar em todos os lugares e tem uma coisa: se você quiser ir para o céu, eu vou declarar a partir de hoje que sua mansão vai ser vizinha de Concita e de Zeca. Pois se for assim, eu não quero ir. Pois tu vai ficar. Porque um eu vou dizer assim: hoje eu quero macaco. No outro dia eu vou dizer: eu quero comer um tambaqui. E aí, como é que vai ser?
E ela ficava chateada, enfurecida. Porque os pastores que vão para as aldeias, eles ficam assim. Eu sou pelo cacique, eu não vou para nenhum lugar, né? Eles ficam intimidados, nós não ficamos intimidados. E sabe o que é que aconteceu? Esse cacique, que eles eram inimigos, pediu perdão publicamente a ela. Eles se perdoaram. E esses dias teve o sepultamento da nossa indígena mais velha do Pará, 105 anos. Ela até me batizou com 3 nomes indígenas. E ela não falava português, mas quando ela via Leonildo, ela, Pai Abraão, Pai Abraão. Ela pedia para ele orar por ele. E nós fomos para o velório, a menina Leonildo ministrou no sepultamento. E sabe o que eu fiquei sabendo? Que durante a semana, a outra cacica, que era inimiga, entrou na aldeia para consolar. Sabe, irmãos? Vale a pena andar em amor, não desistir. E eu queria que você se examinasse. Como se você tivesse a consciência que daqui a 2 horas, Jesus vai voltar. Eu vivo assim, diariamente. Me dá uma raiva, uma tristeza. Eu digo, mas se Jesus vai voltar, eu não quero ficar não. Eu não quero ficar na grande tribulação. Eu dou por vista como não vai ser. Sem ser governado pelo anticristo. A gente está vivendo o que está. Imagina o próprio anticristo governando. Eu não fico nem a pau. Eu não deixo sentimento ficar não, irmão. Eu me arrependo, é ligeiro. Amém, queridos? Então viva que essa vai ser a minha oração de hoje à noite. Que o senso de eternidade te possua. E você fique vivendo como se hoje fosse o último momento. De você se encontrar. Sempre que eu vou pregar num lugar, eu digo, Senhor, eu quero falar tudo, porque eu não sei se eu volto. Se vai dar tempo. Então esse negócio, por exemplo, a gente aprende com Kenneth Hagin. Nunca diga chamar de ninguém, nunca diga que vai casar, que vai arrumar mala. Hoje eu estou dizendo é tudo. Não dá tempo. Se eu tiver uma percepção, não tenho mais nem o que pensar. Porque a pessoa vai morrer sem viver o propósito. Ou Jesus vai voltar e ela vai ficar aqui. Na grande tribulação, eu digo é tudo agora. Não tem mais filtro não. O que é para dizer, eu vou para uma mesa posta, me chama para pregar. Eu prego o que tem que pregar. Eu não fico nem pensando. Porque eu digo, se for a última vez que essa pessoa vai ouvir a palavra. Então eu vivo assim. Eu vivo assim. E a minha oração é que você seja possuído por esse senso de eternidade. Jesus vai voltar e eu não quero ficar não, irmão. Porque se Jesus voltar, você, com rancor, com amargura, você quase que subia. Por uma besteirinha de nada. Se Jesus voltar, você quase que vai subir. Eu não quero ficar nisso. Eu quero orar por isso agora. Pai, em nome de Jesus, eu preguei a tua palavra. Cada um aqui tem um Espírito dentro, que nos habilita, que nos capacita a vivermos uma vida de amor e perdão. Não é na nossa força, mas é pela força daquele que habita em nós, que é o verdadeiro amor. E Senhor, nós queremos estar disponíveis para mostrar a outra face. Para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos caluniaram, nos decepcionaram. Tem pessoas que têm tentado matar as nossas influências, assassinos de coração. Mas nós liberamos, porque há um poder dentro de nós. Há um poder para liberar pessoas que praguejaram contra você, familiares, e você fica na expectativa de um dia estar no banquete da humilhação. Não, é o banquete da honra, onde você vai ser a própria expressão exata de quem é Jesus, de quem é Deus. Isso vai ser a oportunidade. E Pai, eu declaro em nome de Jesus, o senso de justiça nos possuindo, o senso de eternidade nos possuindo. E a justiça que vem de Deus é amar, é perdoar, Senhor. E eu declaro isso nos possuindo a cada dia. O senso de que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Oh, Maranata. Oh, nós temos que nos preparar. A igreja diz que Jesus vai voltar, se preparando para o noivo. E nós queremos estar preparados. Nós não queremos ser desaprovados por causa de um sentimento que nós não liberamos, de uma ofensa que tem nos impedido de alcançarmos as promessas, a nossa colheita. Nós não queremos que nada nos impeça de colhermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa terra. E Pai, é isso que eu oro hoje à noite. Pessoas vivendo uma nova história. E chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. E nós precisamos nos preparar para o cumprimento dessa promessa. Em nome de Jesus, quem crê diz amém.